museu, como sempre gravado à tarde, já é um clássico. E hoje com um convidado que disse que vinha e veio, mal terminou a época, marcou aqui presença comigo. E é um prazer enorme. Como é receber qualquer pessoa aqui, depois, mediante também a carreira, obviamente que isso, enquanto apaixonado por futebol, me cativa um bocadinho mais ou menos. No caso, é o Ricardo Alves. Ricardo, seja bem-vindo. O Ricardo, que acabou agora a temporada no Tondela vencedor, venceu a segunda Liga, subiu novamente à primeira, algo que já tinha feito, também já tinha vivido o outro lado, a outra face da moeda. Ricardo, que, para quem não sabe, é de Vila Nova de Cerveira, portanto é do nosso distrito de Viana, e que tens feito uma carreira profissional muito rica, com passagens não só em Portugal, também lá fora, com títulos que obviamente que isso vai ser o que se calhar vais recordar daqui a uns anos, mas não só, até diria que será a parte menor, mas já com muitas vivências, tens 34 anos, já jogas futebol desde os teus 10, para aí, segundo as informações. 7, 8. 7, 8, pronto. Portanto, Ricardo, vamos tentar aqui neste bocadinho conversar sobre a tua carreira, sobre o teu percurso, sobre um ou outro pormenor também, se calhar mais pessoal, um bocadito. E, portanto, olha, só posso dizer que é mesmo um gosto receber-te neste espaço, que, como já viste, é pequenino, mas é feito com muito gosto. Tentei pôr aqui alguns dos momentos da tua carreira, não tenho todos. Tenho Cerveira, tenho Marítimo, tenho Tondela. Portanto, começamos se calhar, pelo princípio. Vila Nova de Cerveira, onde tu começas a dar os primeiros toques na bola, junto dos teus amigos que ainda hoje os são, muitos deles. O que é que recordas destes tempos de Cerveira? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui contigo. E eu ainda te dizia em off, antes de começarmos a entrevista, que é de louvar e de apreciar este tipo de iniciativas. Muito mais pessoas do nosso distrito, não é? Que falam com as pessoas que estão ligadas ao desporto, por isso agradeço-te. Relativamente a Cerveira, é a minha casa. Eu não vivo nem em Cerveira, vivo na Póvoa, mas sempre que posso vou lá. E o Cerveira, para mim, é um clube que me diz muito, primeiro porque foi onde construí as minhas melhores amizades e os amigos que eu tenho até hoje. Posso dizer que tenho um grupo de amigos de Cerveira que me acompanha e que eu acompanho diariamente, e isso para mim é a base e é o mais importante. E depois, claro, os primeiros chutes na bola são sempre aquelas primeiras memórias que temos. Foi até aos 14 anos. E pronto, Cerveira é a minha casa e gosto muito do clube e da vila. Olha, começamos já, não vamos perder tempo. Vamos começar já aqui com uma fotografia, que eu não sei se tu te recordas desta. Deram-me isto. Eu já te descobri, mas não consegui identificar mais ninguém aqui. És mesmo pequeno, não é? Aqui nem tenho 8 anos, tenho 6, bem. O Cerveira, as camadas jovens começaram nesta altura. Não existiam camadas jovens. Então, eu conheço aqui vários e tu também acho que vais mas eu não reconheci mais nenhuma cara além da tua. Conheço todos, mas dos que tu conheces tem aqui alguns. E na altura o pai do Filipe Fernandes, que está aqui, o pai do Diogo Carvalho e o meu pai, decidiram juntar o pessoal e no pavilhão fazer uns treinitos e tal. E esta é essa fase, esta é a primeira fotografia, se calhar, ou uma das primeiras fotografias do Cerveira, que depois passámos para o campo. Então fazíamos os treinos de pavilhão e organizavam lá uns joguitos, às vezes, uns encontros. Mas aqui tens, olha, o Carpinteira, que é este. Peça. O Carpinteira, dos que ainda jogam agora. Tens o João Ponteira, que jogou durante muito tempo, já não joga. Filipe Fernandes, eu, Diogo Carvalho, Zé Miguel, o Mauro, que também jogou durante algum tempo e já não joga, agora está a trabalhar fora. Por isso ainda tens aqui alguns. Tu recordas-te na altura, tu foste para o futebol para praticar desporto, foste porque já gostavas de futebol e jogavas muito na rua, recordas-te? Sim, o Cerveira sempre foi isso para mim. Mesmo quando eu vou para o Sporting, eu até lá não pensava muito nisso. O Cerveira depois começou a ir aos campeonatos nacionais, eu era mais novo e depois joguei no Sub-17 pelo Cerveira. Mas até aparecer o Benfica, que foi a primeira equipa que pediu para ir lá fazer uns treinos, eu nem pensava muito nisso. Hoje em dia os miúdos pensam mais naquela coisa de jogar futebol para jogar para os grandes. Nós na altura não tínhamos
Não tínhamos Era mesmo. pura diversão. Era mesmo, era mesmo. E gostávamos de estar uns com os outros e estávamos sempre juntos. E então nós não pensávamos em jogar para ir para o Sporting ou para ir para o Porto, ou para o que é que seja. Olha, disseram-me que aos 10, 11 anos que também andavas na dança. Podíamos ter perdido uma carreira de jogador de futebol ou nunca esteve em causa. Esquece. Isso aí foi porque havia lá umas meninas engraçadas e nós fomos atrás delas. Era só para conquistar. Não, esquece, não sou bom dançarino. Esquece. Pensei que era só para conquistar. Não. Olha, é engraçado porque, primeiro, há uma coisa que eu aprecio muito nos jogadores de futebol, de forma geral, que é a memória. Conseguem-se lembrar de factos. Tu olhas para uma fotografia e sabes, ou mesmo se não olhares, vais buscar e sabes o golo, a que minuto foi, a que não foi. Acho que é uma coisa assim um bocado incrível. Mas, outra coisa que eu aprecio muito no teu percurso é tu manteres. Tu já conheceste imensa gente, já jogaste noutros patamares, ainda estás num patamar agora, subiste à Primeira Liga, e acredito que tenhas feito muitas amizades ao longo da tua carreira, mas manteste muito fiel ao teu núcleo, já falaste isso, ao teu núcleo de amigos que vem de Cerveira. Isso é muito bonito. O facto de teres ido para fora, de teres uma carreira, isso nunca te ter subido à cabeça de forma alguma, de manteres o teu núcleo. Não sei se ainda os obrigas a pagar a água e a luz no teu, no teu anexo. Eles disseram-te algumas boas. Disseram. Isso é mentira, isso é boato. Isso foram eles a dizer que era muito caro, então que era para as despesas. Eles dizem que tu mesmo é tudo marca branca para eles, que só agora é que tens um telemóvel que tira fotografia. É verdade. Não. É assim, eu sinto-me privilegiado, e isto é mesmo sincero, em ter o grupo de amigos que tenho, porque não é muito fácil. Ou melhor, eu gostava que um dia o meu filho conseguisse ter a relação que eu tenho e a quantidade de pessoas de quem eu gosto e que gostam de mim desta forma. Nós ao longo no futebol nós vamos passando e vamos conhecendo muita gente, e eu também tenho alguns amigos, posso me gabar disso, que ao longo da carreira fui criando ligados ao futebol. Mas para isso, e eu acho que também no futebol ou na vida, na nossa profissão, se nós tivermos uma base e que tivermos pessoas que gostam de nós, é meio caminho andado para termos sucesso. E também para quando as coisas não correm bem, também temos um ombro amigo para esperar se fizer falta. E eu posso me gabar e posso dizer que tenho um grupo de amigos fantástico, e que tenho desde esta altura. Desde essa altura. E é muito difícil criar isso, e eu gostava que um dia os meus filhos que pudessem ter algo parecido a isto. Não há mais nada que possas dizer. É um privilégio mesmo, e não se vêem assim muitas pessoas que possam ter que se possam gabar disso, e eu felizmente posso fazê-lo. Completamente. Olha, tu depois, ainda miúdo, dás nas vistas de alguma forma, dizes que o Benfica foi o primeiro clube que apareceu, mas tu vais para o Sporting. Como é que um miúdo, tão pequenino, deixas de ser uma criança, se encontra em Lisboa, foste para Lisboa? Como é que foi essa mudança na tua vida e que de repente começas a ver as coisas, se calhar, com outros olhos? Foi brusca, foi uma mudança muito grande para mim, para os meus pais, para o meu irmão, que era mais pequeno e que também sentiu bastante. Os meus pais inicialmente não queriam deixar ir, porque achavam que era muito cedo e que não era ainda o momento, e que por causa da escola, a questão da escola preocupava-os muito, até que ainda vou ao Porto primeiro treinar, e depois lá decidiram deixar-me ir ao Sporting uma semana, e eu estive lá uma semana, e eles foram depois os meus pais visitar as instalações. O Sporting era muito diferente dos outros clubes naquela altura. Era muito melhor do que os outros. Tinha muito melhores condições do Porto e do Benfica. O Benfica ainda não tinha academia, o Porto ainda não tem. Tem um complexo de centro de estágio muito bom, mas não tem quartos. E o que os fez convencer foi que, de facto, eles viram que nós tínhamos o Sporting tinha muito boas condições, quer a nível físico, a nível de infraestruturas, mas também a nível humano. De acompanhamento também. Acompanhamento. E depois, pronto, o Sr. Aurélio, coitado, falecido, acho que foi a peça para os convencer, porque aquele homem transborda bondade, e olhas para ele e olhavas para ele e transmitia-te uma confiança nas palavras, que era uma coisa anormal. E pronto, os meus pais saíram lá convencidos, e eu estou contente porque eu queria ir. Tu foste para um Sporting que vivia, mesmo
como tu dizes, o Sporting tinha a melhor academia, estamos a falar de uma época em que o Ronaldo não tinha estado assim lá há tanto tempo. Portanto, havia este efeito, o que sai dali é bom, sim, não é? sim. Então tu foste para o melhor sítio, sem dúvida. E não tenho dúvidas nenhumas disso. Na altura, assim, hoje em dia há clubes a trabalhar muito bem, o Benfica, o Braga, que também já têm condições muito boas, mas naquela altura não havia um clube perto do Sporting sequer, a nível de condições. Logicamente que, de outra forma, o Porto e o Benfica sempre foram formações também que lutavam com os títulos nacionais com o Sporting. Agora, para convenceres um miúdo a ir tão longe, a sair de casa dos pais e estar num sítio para jogar futebol, não havia clube melhor para ir. Como é que foi essa logística na altura de Lisboa, Cerveira Lisboa, para uma criança? Os meus pais, eu às vezes estava 2 meses sem vir a Cerveira, mas os meus pais de 15 em 15 dias iam a Lisboa. Fizeram também um sacrifício grande na altura e para mim era super importante eles lá irem. O meu irmão, eles acordavam às 6 da manhã para ir aos jogos às 11. O meu irmão ainda a dormir, que era pequenino, metiam no carro, iam ver os jogos, passavam um dia comigo e à noite regressavam. Isso é muito complicado e eu agora que tenho filhos percebo o quão difícil é os pais deixarem um filho sair assim de casa e deixá-lo, entre aspas, a 400 km de distância. Foi difícil. Devias sentir ali um misto ali bem agridoce, quando eles iam embora, Não, a vontade difícil. de ficar e jogar Sim. e ver os seus pais irem embora. Sim, foi difícil. Os amigos também, porque já na altura tinha muita ligação, sempre tive muita ligação à Cerveira e foi difícil, mas também acho que me deu outras coisas. Os miúdos que vão para as academias são obrigados a crescer muito mais rápido e eu acho que isso também me deu ferramentas para depois fazer a carreira que fiz até hoje. Por isso. Achas que tinhas sido profissional se não tivesses passado ali aquelas épocas no Sporting? Não sei, acho difícil. Não sei, podia ter ido para o Porto ou para o Benfica, não sei, e também acontecer e correr bem. Mas não sei, eu acho que foi mesmo o melhor que me podia ter acontecido na altura ir para lá. E tu, enquanto jogador, o que é que estavas a sentir que estavas a. Enquanto jovem e enquanto jogador, o que é que sentias que estava a crescer em ti que te podia fazer um grande jogador? Olha, tenho as memórias no Cerveira, muitas, e nessa fase em que eu vou para o Sporting eu sentia que já fazia alguma diferença, mesmo sendo mais novo, ou que me poderia destacar, primeiro pela idade que tinha, que era bem mais novo do que eles, e porque as coisas estavam a correr bem. E depois o torneio Lopes da Silva, na altura foi no Sub-15, eu era capitão da seleção na altura e eu aí senti que pronto, o Sporting já tinha conversado, já estava mais ou menos apalavrado de ir para lá, mas acho que é aí que eu começo a sentir que as coisas que podiam correr bem. Depois chegando ao Sporting é uma incógnita, as pessoas às vezes pensam, o miúdo vai para o Sporting vai ser jogador. Eu posso-te contar pelos dedos das mãos os jogadores que são hoje profissionais que jogaram comigo, por exemplo, no plantel no Sub-17. Eu estive a vê-lo e conhecia meia dúzia. E as pessoas às vezes não têm noção disto, que é, tu vais jogar para um clube grande, tu abdicas ou sais da tua casa e vais jogar para um clube grande, mas isto não é garantido que vais ser profissional. A distância depois lá é muito grande. E eu, pronto, tive a sorte também de conseguir chegar e ser profissional. Ganhas um título no Sporting? Nos Júniors. E depois, na altura, a transição Júniors-Séniores, vamos lá chegar. Nessa fase não havia equipas B. Isso hoje está uma grande coisa hoje em dia para os jovens haver equipas B nos clubes grandes porque permite haver aquela continuidade no clube. Tem a exigência, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa. Não é um choque tão grande. Mas tu acabas na académica, a formação, não é? Sim, eu tinha mais um ano de contrato e eu percebo que não ia ser a aposta do Sporting. Eu percebo que não. Tinha na altura o Nuno Reis, que era outro central que jogava comigo, que era o capitão, e eu percebi que ele assinou contrato profissional ou não. Outros jogadores assinaram contrato profissional e nós começámos a perceber alguns sinais. Então, eu no final da primeira época, nessa de Júniors em que disse que fomos campeões, eu falo com o Sr. João Paulo na altura e o José Lima, que era o treinador, e peço para sair porque achava que não ia ser a aposta do clube e não fazia sentido ficar ali mais um ano.
se calhar até jogaria, mas não faria sentido. Então tentar dar um passo atrás e tentar ser aposta num outro clube. E a Académica surgiu logo a oportunidade, através da altura do meu empresário, que era o Carlos Gonçalves, e pronto, assim foi. Eu até saltei aqui uma parte do Sporting que é importante. Não futebolisticamente, mas é numa das viagens de comboio que tu conheces a tua esposa, É a verdade, Mara. é verdade. E eu não sei se foi de uma determinada forma que tu a conquistaste, mas disseram-me que tu és um rei da guitarra. Eu tenho aqui já o espaço, estás a ver? E agora aqui a minha assistente. Ai, não vai. Portanto, eu não sei, estás à vontade. Se me disser assim, eu não sei tocar nada, sei tocar mãos, Não, já não toco há muito tempo. mas sabes arranhar alguma coisinha? Sei, Disseram-me que tu qualquer arranhas coisa, qualquer sei, coisa. sim, sim, Foi com alguma claro. música que tu a conquistaste? Ou não? Não Era tinha, preciso, não era tinha. preciso. Não. Epá, sei umas coisitas, nada demais, sou um curioso. Mas não foi com a guitarra. Foi numa das viagens para cima, com o Renato Santos. Show de Boa Vista. Sim. E epá, eu olhei para a carruagem e vi uma rapariga que achei bonita, até disse ao Renato, olha, já viste e tal. E eu vou ver o bilhete e era ao lado dela. Pronto, e foi Pesado. isso. E depois foi, ela estava no computador, no Wi-Fi antigo, e fui lá a outra carruagem, eu consegui ver o e-mail dela, fui à carruagem, deixei um comentário e sentei-me outra vez. Até hoje. Olha. Fogo, espetacular, já vão uns aninhos largos. Já são uns anos. Desde esse dia, isso foi, o meu irmão fazia anos, em março, isso foi em dia 8 de março, já são 17 anos. Espetacular. 17 anos. É uma bela história. Acho que esse que és o rumo. Ouvi dizer que para pedir em casamento não correu assim tão bem, porque acho que a aliança não estava bem escondida. Não. Descobriu, viu assim qualquer coisa no bolso e descobriu. Mas a minha mulher tem o dom de estragar surpresas, é uma coisa impressionante. Olha, Ricardo, depois desta brincadeirazita, tu na Académica fazes uma época e és emprestado depois ao Tourizense, que é... até estive a ver onde é que eles eram, porque o Tourizense não me é estranho o nome, perto da mas... Oliveira do Hospital. E não sei se tu te lembras disto. Claro que lembro. E como é que foi? E esse aí o choque que tu falaste há bocadinho, esse choque de passar para sénior, quando se vem de um Sporting em que vocês devem estar ali tratados como com responsabilidade e obviamente com vontade de fazer as coisas bem feitas, mas não deixam de ser miúdos que estão ali acolhidos num clube grande e de repente estás no Tourizense, numa realidade dura, segunda divisão. Como é que foi esse choque e de repente estar no meio desses homens feitos? Olha, ainda esta semana estive com o capitão, com o Cané, em Oliveira do Hospital, porque o Xavier, que é uma das pessoas com quem eu me dou melhor, o sogro dele tem um restaurante em Oliveira do Hospital, que é uma pessoa também fantástica e que nos damos bastante bem. Então fui lá e o Cané é de lá e foi lá. Esta equipa foi uma mistura de jogadores experientes com alguns jovens que vinham da Académica, porque o Tourizense não era um clube satélite académico. E foi um ano super importante. Primeiro porque encontramos jogadores com bastante experiência, mas que nos receberam muito bem. E depois porque esta mistura de jogadores jovens com malta com bastante experiência, fizemos uma equipa bastante boa. Agora, como tu dizes, e bem, o Tourizense é um clube pequeno, com pessoas muito boas que tentam ajudar o clube ao máximo. E vis numa academia, a Académica também tinha uma academia, e tem, com bastantes boas condições. Vis numa academia e chegares a um clube com condições muito piores a nível de infraestruturas, os próprios equipamentos, tudo. Lá está, houve muito jogador a perder-se nesta transição. Diz que é a fase crucial, não é? Não se adaptou, e este ano foi fantástico. Deu uma seleção nacional na altura, depois fui para o Marítimo, daqui para o Marítimo, fiz quase todos os jogos, apanhei pessoas muito, muito boas, e foi um ano que eu adorei a todos os níveis, porque também nos dávamos muito bem. Os velhotes, que agora são um desses, mas na altura os velhotes iam connosco para todo lado, havia muitos jantares, vida social espetacular. Eu gostei muito desta. A tua primeira experiência no futebol mais a sério foi boa, independentemente das cores que estavas a defender. Sim, foi boa, sem dúvida. Foi positivo. Sem dúvida. E sentiste a nível humano, sim, a nível futebolístico, sentias que era pouco para ti?
Eu sentia que este era um ano importante. Também para saber se ia ser a minha vida no futuro ou não. Porque lá está, se depois andava nas segundas vezes, terceiras, eu na altura também era muito naquela de se o futebol der tudo bem, senão vou estudar e eu vou fazer outra coisa, não há problema nenhum. Eu sempre gostei de jogar futebol, muito, mas também sempre tive a noção que podia não dar. Não é? E tinhas de um plano B. E eu acho que nos temos que preparar mentalmente também para isso. Não para pensar, ei, não vai correr bem, não. Vamos dar tudo para que corra bem, mas pode acontecer não correr. Claro. Até porque nessa altura, na altura do Sporting, e depois, eu, se não me engano, em 2011, tu foste convocado 2 vezes para a seleção de sub-17 e uma para a de sub-21. E foi nessa altura, ou na altura da Académica, 2011. Eu sou internacional. Está aqui uma fotografia. Sim, este ano sou 21. Eu sou internacional neste ano. Todas as internacionalizações que eu tenho. Espetacular. Como é que se vai buscar um jogador ao... Hoje em dia é muito mais difícil quase. isso acontecer. Na altura, os sub-21, lá está, o futebol mudou muito para melhor nesse aspecto. Havia muito menos jogadores profissionais com estas idades do que há agora. Hoje em dia, tu vais aos sub-21, felizmente, está tudo a jogar na primeira. E agora foi convocado um miúdo do Varzinho que está na Liga 3. Pronto, Portanto, mas já isso é raro, é muito raro, é muito raro. E eu, na altura, nestes tempos, lembro perfeitamente que já tínhamos uma equipa muito boa, a minha geração era bastante boa, mas tanto é que vai nesse ano, acho que é nesse ano que vai ao Mundial, ao final. Nelson Oliveira. Sim, que depois perdemos na final. Perdemos na final. E pronto, e eu sou. Lá está. É uma época importante também para mim porque me abriu portas à seleção e era uma coisa. Eu andei ali sempre muito perto no Sporting, mas lá está, eles também. O Sporting eu tinha o Nuno Reis, que era o capitão da seleção também, e fechou-me algum espaço nessa altura também para poder ir mais vezes. E a partir do momento que saio do Sporting, pronto, as coisas foram diferentes porque as seleções também. Nessas idades também não podem só olhar para os três grandes e não iam levar. Às vezes tem aquela preocupação de não lutarem lá para 10 do Sporting, 10 do Porto, ou 10 do Sporting, 6 do Porto, 6 do Benfica. Então foi difícil eu tornar-me internacional. Mas mesmo nas camadas jovens sentias esse orgulho de. Sentes que foi uma coisa única para ti? Sim, foi uma das grandes conquistas que eu tenho a nível pessoal, representar a seleção. Acho que nós, quando somos miúdos, depois de ir para o Sporting, sonhas muito com isso e foi espetacular. Depois vem o Marítimo B, depois ainda vais ali, pelo que eu percebo, vais ali à A, se calhar treinas com os séniores, com a equipa A, depois andas sempre ali mais na equipa B. Como é que foi? Porquê é que foste para a Madeira? Saglas da Académica, onde estavas emprestado ao Torizense, para a Madeira, isso surgiu, foi através de empresário? Sim, foi através de empresário. A Académica na altura não quis renovar, não quis assinar na altura e aparece-me o Marítimo. Ainda antes de acabar o campeonato, surge-me o Marítimo e estive lá 3 anos. Eu adorei a Madeira. O Marítimo é um grande clube, uma história brutal e gostei muito. Treinei muitas vezes com os séniores. Com os séniores já era assim. Sim, eu também disse séniores. Mas... treinei muitas vezes com a equipa principal, apanhei bons treinadores na altura na equipa B. Foi quando vamos para a segunda liga. Coincide naquela altura que o Porto, o Sporting e o Benfica criam as equipas B e começam todas a jogar na segunda liga. E apanhei um treinador no plantel principal, que era o Pedro Martins, muito bom, mas que na altura me diz, na segunda época em que eu já era capitão no Marítimo B, que estava a gostar muito do meu trabalho, mas que para ele um defesa central tinha que ter mais de 1,85 m e que enquanto ele fosse treinador não ia ter grandes possibilidades de ser aposta do clube. Isso doeu. Não, mas agradeci. Agradeci e é um treinador quem eu gosto. Não estou a dizer isto com Sim. porque acho que é muito bom treinador e a carreira dele fala por si. Tem tido uma carreira muito boa. Mas acho que fez-me bem para também perceber que ali, enquanto fosse o treinador o Pedro Martins, que não ia ter grande futuro. De qualquer das formas, guardo muito boas memórias do clube e tive anos também importantes de afirmação na segunda liga, porque joguei praticamente sempre e isso também me deu bagagem para depois ter Mas não te fica, apesar de teres gostado muito do clube e não teres nada, obviamente, contra o Pedro Martins,
seres capitão, fazeres muitos jogos na segunda liga e não teres a oportunidade de jogar na primeira pelo Marítimo, porque crescer não podes, não é? Já não podias, já não estavas em fase de crescimento. Fica sempre. É assim, eu durante toda a minha carreira tive este problema, ou este entrave. Eu acho que se em algum momento poderia dar um salto maior ainda que o que dei, não dei porque não era alto. E naquela fase poucas equipas jogavam com três centrais, hoje em dia já muitas jogam e isso, se calhar se fosse há 10 anos atrás que esta tática tivesse mais em vigor, se calhar poderia ter outra sorte. Mas pronto, ou encontrava, como eu encontrei durante a minha carreira, treinadores que apreciavam, ou que apreciavam na mesma, mesmo tendo 1,80 m. E eu não me considero um jogador fraco no jogo aéreo. Pois eu ia dizer isso, é que tu marcas muito de cabeça, não é só marcar muito, é a forma como Sim, tu dás ao jogo. Até acho que é uma das boas características que tem ao jogo aéreo, mas é muito mais difícil, ou é mais difícil tu teres treinadores que gostem de central 1,80 m do que tenham 1,90 m. E eu entendo e respeito. Agora, pronto, fica sempre esse amargo de boca de... Porque o Marítimo sempre foi um clube que eu gostei e que ainda gosto hoje em dia, porque pronto, deixei lá bons amigos e é um clube que o jogador gosta de jogar, porque tem história. É um dos clubes que tem deixa adeptos. pena estar onde está, por exemplo. Sim, sim, é um clube, primeiro. é um clube primeiro, Claramente. sem sombra de dúvidas. É um Claramente. clube de primeira liga e que, pronto, que por um ou outro motivo não está, mas sim, deixa saudades. Completamente. Olha, depois vem uma viagem, vais para fora, vais para a Roménia. Um bocado... Sempre tinhas tido essa curiosidade de ir para fora jogar ou... Queria ter uma experiência no estrangeiro e surge assim do nada. Do nada, eu estava de férias e surge do nada. Olha, queres ir para o Concórdia e Quiasna? E eu não sabia, não fazia ideia que era o Concórdia e Quiasna. Só que naquela fase o Marítimo não fazia sentido renovar. Sim. Não fazia sentido renovar e também não tive, porque também perceberam que para continuar na equipa B também já não achei que foi tempo suficiente. Eles também não houve proposta e tinha só algumas coisas em Portugal, mas de divisões da segunda liga já nem me recordo se tinha alguma proposta até, penso que sim, acho que uma. E surge a Roménia e disse, nem a tarde nem a cedo, vou. Porque o clube, apesar de ser um clube pequeno, era um clube careste, da capital, e tinha muito boas condições de trabalho. Muitos campos, hotel, muito boas condições. E foi uma época muito boa. A nível pessoal deu-me coisas diferentes. Fiquei a conhecer um país fantástico. As pessoas muitas vezes acham que a Roménia associam a Roménia à Europa de Leste. Alguns problemas com a etnia cigana, muitas pessoas a dizerem que era um país difícil. Isto nada contra os ciganos, atenção, Sim, mas, não é isso que está em causa. mas muitos problemas e chego lá, Bucareste, uma cidade fantástica que eu recomendo a todas as pessoas para visitar, com uma qualidade de vida brutal e foi um campeonato que me surpreendeu até. Então adaptaste e gostaste e foste feliz lá. E gostei, foi uma época que correu bastante bem e que depois dá-me a possibilidade de ir para um clube com objetivos diferentes. E é no Astra que consegues um título inédito para a equipa. Nunca tinham sido campeões e são contigo e com mais alguns portugueses. Sim. Um deles o Filipe Teixeira, o Geraldo. Sim. Pedro Queiroz. Como é que foi celebrar um título? Foi muito bom. Neste ano tinha uma concorrência de luxo, posso dizer, porque tinha jogadores muito bons na minha posição. O treinador leva-me do Quiasna, que é o Mário Chumudica, para o Astra e diz-me que leva-me a mim e ao Boldrin, também está nesta foto, ao Ricky, e diz-me que quer fazer uma equipa para ser campeã e eu vejo começar a contratar jogadores, por exemplo, o Filipe Teixeira tem uma carreira brutal, que não é muito conhecida aqui em Portugal. Eu tive uma camisola dele, da Liga Europa. Tive, há muitos anos. E tenho um dos melhores jogadores com quem eu já joguei na minha carreira, uma qualidade... Aquele estilo número 10. Fantástica. O número 10 é o extremo, também joga bem a extremo. E nesta fase da carreira, já com 30 e, não sei, 5, 6 anos, ou se calhar até mais, não sei, 35 ou 36. E ainda com uma qualidade
fantástico. O geral também, uma pessoa espetacular, com uma carreira também muito boa e ensinou-me muito, porque era a minha posição, ele jogava e eu não, eu era suplente dele, mas com uma carreira também brutal. O Pedro Queiroz, uma pessoa muito, muito, muito fixe. E eu guardo com estes todos ainda contacto. Não falo muitas vezes, mas falo algumas vezes. E ajudaram-me muito porque eram pessoas mais velhas e que me ensinaram muito e a nível pessoal também foram... Falas em português ou em romeno? Dizem que tu falas bem, falas bem Falo em romeno. romeno, falo. Diz aí alguma coisinha só, não sei, o que quiseres dizer. Bună dimineața, bom dia, mas falo. É uma língua derivada do latim, como a nossa, e é relativamente fácil falar. No segundo ano já percebia quase tudo e no terceiro ano já falava. Mas é engraçado a forma como tu abordaste esta passagem e esta tua aventura, porque muitas vezes o jogador português não se está bem, sobretudo nestes países mais esquecidos, por assim dizer. Sim. E tu foste e aproveitaste. Aprendeste a língua e eu acho que isso é incrível, porque é uma experiência de vida para ti. Hoje Sim, olhas, se calhar, para isso, a experiência de tive 3 anos na Roménia foi brutal. Mas antes a gente, se calhar, passa isso um bocadinho à frente e foi... Eu acho que a tua carreira também ganha muita riqueza por esta experiência. Sim, sem dúvida. E também sou aquela pessoa, eu fico cego aqui em Portugal quando vejo jogadores estrangeiros que não tentam aprender a nossa língua, porque e colegas meus que, por exemplo, tens que aprender português faço até porque tentem aprender, porque eu acho que é meio caminho andado para tu te adaptares. Completamente. Eu mesmo no primeiro ano eu tentei ao máximo saber o básico. Primeiro a língua futebolística tens que aprender sim ou sim, e quanto mais cedo melhor. Direita, esquerda, chuta, mata, passa, tira profundidade, este tipo de coisas são a nossa ferramenta também de trabalho, e a comunicação de futebol é importante para tu também renderes mais e fazer com que os outros rendam. Por isso foi a prioridade. E depois, se tu te adaptares ao país, se te sentes bem no país onde tu estás, é meio caminho andar também para que o teu rendimento seja melhor. Até porque o jogador de futebol pode cair no erro de tu tinhas lá um núcleo de pessoas que te entendiam, brasileiros, portugueses. Sim, no Chiasna não. No Chiasna tinha dois brasileiros, o Boldrini e o Carlos, e tive o Bruno Madeira, um português que hoje é um grande amigo meu, mas não tinha tanta gente. Mas seria fácil para ti não te entregares ao romeno. Sim, exatamente. Tenho aqui este núcleo, nem estou para chatear muito. E isso completamente. Depois a maneira como as pessoas lá também vão olhar para ti vai ser completamente diferente. Sim, eu acho que isso faz toda a diferença. Primeiro, eu sempre fui uma pessoa comunicativa e mesmo no futebol também gosto de comunicar. E não tenho aquele perfil de estar no balneário, no meu cantinho, e mesmo na equipa gosto de dar a minha opinião quando tenho que dar, gosto Por isso é que és de capitão. cobrar. Pronto, é um bocadinho, acho também por aí. Gosto de cobrar, e mesmo em romeno, se tivesse a ser alguma coisa outro romeno, dizia, percebes? Epá, eu gostei muito. Eu gostei muito e depois tive um último horrível, o pior da minha carreira, com problemas de salários em atraso e problemas judiciais no clube, mas isso também me fez com que crescesse noutros aspectos. Por isso acho que na vida temos de tirar sempre o positivo das coisas. Claro. E mesmo não correndo bem, ensinou-me a parte de relacionar-me com pessoas que não eram boas pessoas. Ensinaram-me a ler e reler os contratos dali para a frente de uma forma diferente. Foste enganado a esse ponto? Não fui enganado a esse ponto, mas porque felizmente, estou acompanhado por um empresário e por um amigo, que hoje já é amigo, que me acompanha desde o início, desde o Marítimo, e que é meu empresário até hoje, e que me calçou muito bem nesse aspecto. Mas depois de tu estares lá, e foi mais uma questão de prémio, nós fomos campeão, uns atrasos, umas coisas, umas folhas assinadas, e pronto, foi horrível. Mas pronto, até aí aprendi. E regressas a Portugal, para Leixões. E regresso a Portugal. Que também não é um clube qualquer. Não é um clube qualquer. E com uma exigência também... Muito grande. Muito grande. E pronto, e tive um ano, como disse mesmo, a nível desportivo, horrível. Talvez o pior da carreira. E o Leixões abre-me portas para entrar em Portugal outra vez. E estás tu no Leixões? E tenho um ano que gostei muito. O Leixões é um clube diferente, é um clube que cobra muitos jogadores, é uma cidade apaixonada pelo clube,
que acho que está a desvanecer um bocadinho, a opinião sincera, acho que está a desvanecer porque não sinto as pessoas tão unidas e eu também já lá joguei contra agora várias vezes e é uma pena É porque um ambiente diferente já. falo do Marítimo que é um clube de primeira, o Leixões é um clube que também tem uma mística especial e, acho que se as pessoas forem mais unidas o clube torna-se melhor. Sabes que eu lembro-me de um jogo em Viana há muitos anos. O Leixões estava na modo baixo e estava segunda B, possivelmente jogou com o Vianense. E eu lembro que eles encheram aquele Dr. José de Matos. O Dr. José de Matos na altura tinha a bancada, a que tem ainda, e depois atrás de uma baliza não tinha o campo sintético, tinha outra bancada com umas árvores. Eles encheram aquilo tudo. Uma loucura, nunca tinha visto. E ainda há adeptos na bancada do Vianense. Não, Era impressionante. Segunda B. o Leixões tem uma massa adepta grande e fervorosa, apaixonada, que eu acho que é o Leixões, é o Barzinho, são clubes até parecidos e rivais. São os ares do mar. E rivais, mas são clubes que eu acho que são especiais, porque não é fácil tu encontrar clubes com esta identidade e com as pessoas. Agora, pronto, dá-me de alguma forma alguma pena clubes depois terem pessoas muito divididas, tanto tens gestões muito boas como depois tens gestões danosas. Deitam-me a perder o que outros fizeram. E se houvesse alguma estabilidade neste tipo de clubes, os clubes seriam ainda melhores. Claro. Mas sim, eu este ano Tu fizeste 37 jogos nesse ano. foi um ano muito bom a nível individual e depois também apanhei um grupo muito, muito, muito bom. Tu afirmas-te completamente aí. Sim, muitos portugueses, mas não só, também estrangeiros, gente boa e com qualidade. Nós tivemos ali uma boa fase da época que acreditávamos que podíamos lutar pela subida, mas depois abrandámos um bocadinho e não conseguimos. Mas é um clube que eu gosto. Que guardas. E em 18-19 ingressas na Primeira Liga, finalmente chega a tua oportunidade, no Tondela, que é o teu atual clube, que já é uma liga, já é uma história de amor, É um clube. já é uma história grande. Deixaste tu com a braçadeira. Eu penso que isto foi esta época a fechar um gol contra o Oliveirense, se não me engano. Talvez. Tenho ideia. Um dos 5 que marcaste. Não, o Oliveirense foi fora. Este foi em casa. Então, não sei contra quem foi. Académico de Viseu, talvez. Talvez. O Mafra. Não sei. O penalti. Não sei. Não, o Tondela surge. Já tinha surgido uma conversação, por assim dizer, uma possibilidade de ir, mas depois nunca se proporcionou. E o Tondela surge mesmo no final do mercado, no início da segunda época no Leixões, que eu estava no Leixões ainda nessa época. E pronto, mesmo a oportunidade de ir para a Primeira Liga. Era um clube que eu não conhecia. Tinha lá de jogar contra na segunda B, pelo Torizense, ainda estava na segunda B. E é um clube que eu conhecia muito pouco, mas o facto de jogar na Primeira Liga era um sonho que eu sempre tive, que na altura tinha e proporcionou-se graças ao interesse de Tondela, graças ao ao entendimento entre o Tondela e o Leixões, porque eu tinha contrato, e graças ao meu empresário que me trouxe essa oportunidade e ainda bem que aconteceu. Sentiste que era o teu lugar, Primeira Liga? Sentiste-te confiante? Eu sempre quis, e sim, a Primeira Liga é o expoente máximo do futebol português. Quando chegas ao Sporting, ambicionas jogar no Sporting. Depois de sair de lá, ambicionas chegar à Primeira Liga o mais rápido possível. E pronto, e até hoje. Até chegares ao Tondela, houve algum momento em que, no Marítimo, que tenhas pensado que o futebol não estava a corresponder bem àquilo que tu tinhas pensado, que tinhas imaginado? No Marítimo talvez. Eu acho que saí para o estrangeiro a pensar, bem... Ou já agora? Não, mesmo dizer assim, se calhar já passa para segundo plano a questão do sonho de chegar à Primeira Liga e vou se calhar experimentar outros campeonatos e também olhar se calhar mais também para a vertente financeira e experimentar outras coisas. Depois, pronto, isto deu uma volta e eu acabo por regressar outra vez a Portugal e chego à Primeira Liga no Tondela. Pronto. Que clube é este, o Tondela, que é um clube que aparentemente teve uma ascensão rápida, como tu dizes, jogaste ainda com eles na segunda B, mas que é um clube extremamente estável, que parece que é sempre certinho, que tem sempre plantéis muito equilibrados. Fez uma coisa que eu gostei muito, foi quando teve a primeira subida, que é dessa camisola que está aí. Acho que foi a primeira vez que subiram à Primeira Liga.
Acho que 14, 15, acho eu. Mantiveram grande parte do plantel para que normalmente os clubes às vezes fazem aquelas razões. Quem se subiu já não serve, vamos. E o Tondela manteve A base que tinha a base. na segunda liga. E é um clube que tem andado aqui entre subidas e descidas, mas é um clube que me parece extremamente simpático também. Isso sim, sem dúvida. Eu, como te disse, não conhecia. Eu conhecia muito pouco. Conhecia de fora. E surpreendeu-me bastante, logo primeiro, a forma como és recebido. Eu ainda este fim de semana, passei o fim de semana com o pessoal de Cerveira e tinha alguns ficaram surpreendidos com esta, porque eles foram nestes últimos fins de semana, foram lá e eu até tive o Diogo Carvalho a dizer-me que isto Tondela parece um Cerveira que subiu por ali acima e chegou à Primeira Liga. Porque o Tondela guarda muito ainda aquela questão humana, aquela questão de proximidade. E apesar de ser um clube neste momento de Primeira Liga, com uma estrutura muito maior que um clube distrital, como é lógico, mas ainda guarda um bocadinho aquela essência. E eu acho isso que torna o Tondela um clube especial. E se perguntares a 99% dos jogadores que jogaram em Tondela, eles vão dizer, ou melhor, dos dos jogadores todos que passaram por Tondela, 99% vão dizer que gostaram. É um clube que marca os jogadores por essa proximidade e pela forma como nos tratam. E a relação também muito entre o clube e a cidade, os adeptos. É um clube especial. Se não te tratassem bem, também não estavas lá há 7 épocas. Sem dúvida. E tu já viveste várias vidas lá. Viveste subidas, viveste descidas. Sim. Tens um ano então que é incrível que vocês vão à final da taça e descem. E descemos. Nem imagino. Eu passei já de tudo no Tondela. 2 lesões graves. Nunca tinha tido lesões até então e tive 2 lesões no primeiro ano tenho uma lesão no joelho que demorei muito tempo a conquistar o lugar no 11 porque cheguei muito tarde e vinha da segunda liga e depois ali por volta de meados de dezembro agarro o lugar no 11, jogo ali até março e lesiono. E tenho uma lesão grave no joelho. Depois no ano seguinte tenho uma lesão também grave no tendão de Aquiles. Não foi uma ruptura total, mas estive ali algum tempo parado. Ou seja, foram manutenções, foi uma descida da divisão, foi agora uma subida. Ou seja, viu-se um bocadinho de tudo. E encarar é que descer da primeira, ok, mas depois para voltar a subir na segunda, a segunda liga é extremamente competitiva. Vocês têm um exemplo desta época que é brutal, é impressionante. É impressionante. Para quem vê de fora, acho que é bom. Sim, é ótimo. Eu gostava a torcer por vocês, porque eu pensei assim, o homem não vem cá, se não sobe, vai-me desistir da entrevista. Não, vinha na mesma. Não, estou a brincar, mas estava a torcer por vocês. E aquele último jogo em Leiria, então estava ali agarrado ao ecrã, até estava de férias a ver e fiquei contente, obviamente. E com o teu pai na bancada. O teu pai diz que dá azar. Não é? Sim. Eu vi uns vídeos dele de joelhos na bancada, com um casco na cabeça. Eu cheguei a uma altura este ano a dizer à minha mãe, olha, vê lá se é boa ideia o pai continuar a ver os jogos, ainda tenho medo que lhe dê alguma coisa. Mas sim, os meus pais sempre me acompanharam para todo lado. Entretanto perdi-me. Estávamos a falar do teu pai estar na bancada e que mesmo assim vocês conseguiram a subida. Ele dizia sempre que ia ver os jogos, estava a azar. Mas pronto, este ano quebrou o enguiço porque foi ver contra os Chaves. Eu acho que é o primeiro jogo que o meu pai vai ver que, se não é o primeiro, é dos poucos que nós ganhámos. Nós perdíamos quase sempre, ou empatávamos, mas não, já quebrou o enguiço e finalmente assistiu várias vitórias este ano do filho e do Tondela. Mas sim, sofre muito. Ele e a minha mãe. Olha, no Tondela também há coisas que marcam e que, obviamente, que é impossível dissociar a tua vida profissional da pessoal. E se no tempo de Sporting conheceste a tua esposa, os teus filhos aparecem no tempo de Tondela. Portanto, isto tudo marca porque no seio de uma família que também é um balneário, aparece a outra tua família, que é mais importante. Sim. E aparece o teu filho. Eu selecionei aqui uma foto, e eu vou deixar um filhote de fora, mas pus este aqui, que eu acho que é este menino que está aqui hoje a assistir à conversa. Sim. Na altura entraste com ele em campo. A primeira vez. O quão gratificante é para ti, enquanto pai, enquanto jogador, poderes entrar com o teu filho, enquanto jogador, entrar com o teu filho em campo? Eu lembro muito bem deste dia porque ele parece que ia entrar no jogo comigo, estava com aquela coisa, adrenalina. Parece que sentia que ia entrar também em campo.
Não, é assim, nós podíamos estar aqui a falar um dia de porque Tondela ser especial, porque tenho muitas memórias e muitas pessoas de quem eu gosto muito. Mas os nossos filhos nascerem e crescerem neste ambiente também faz com que eles neste momento sejam tondelenses, não é? Sejam de Tondela. Eu vivo no Norte, não é? Vivo na Póvoa, sou de Cerveira, mas encontramos em Tondela uma segunda casa e os meus filhos estão, nós vivemos em Viseu porque os meus filhos estão lá na escola, os dois na mesma escola, e foi lá que encontramos possibilidades de os dois frequentarem a mesma escola, mas eles sabem as músicas, eles têm equipamentos, jogam em casa e dizem que são Tondela, veem o Tondela sempre, por isso, logicamente, por este motivo também é muito especial. Claro que sim. Tu em Tondela, tu mantens as cores, não é? Até por isso é especial. Amarelo e verde, amarelo e verde do Tondela. Falámos dos filhos, já falámos deste teu... Nós, obviamente, que resumir 7 anos de Tondela em 10 minutos É difícil. É muito redutor. Mas há uma coisa que eu guardo na memória de ver esta época e que já tinha acontecido até... Eu até é engraçado porque a febre amarela, claro que não é? Os adeptos mais organizados são amigos e para serem amigos de adeptos de Vitória não é fácil. Mas eles têm uma ligação qualquer e é engraçado. E os clubes também Estão-se muito bem também. E eu vi um jogo que vocês perderam com o Alverca em casa, que era um jogo decisivo para vocês. E é impressionante, tu és daqueles que vai sempre para a frente, também como capitão a dar o exemplo. E vejo um mar de gente incrível, um mar de gente, tendo em conta a dimensão da bancada, obviamente. Que mesmo assim, se ali não desarma... É o João Cardoso, o estádio, certo? Sim, João Cardoso. Que memórias é que tu terminaste agora o contrato com o Tondela? Não sabes ainda o que vai acontecer no dia da manhã, até podes continuar lá ou não. Que grande memória que guardas, já falámos um bocadinho das pessoas, da cidade, mas daquele ambiente, daquele estádio, que sendo um estádio pequeno, se tu pudesses chamar um nome àquilo, como é que tu materializavas esta ligação ali pareceu-me tão genuína. Esse tal clube que é da Distrital, mas que já não é da Distrital sim. E está... Os adeptos dizem que é o inferno das beiras. É porque não é um estádio muito grande, mas as pessoas vão ao estádio. Tondela é uma cidade pequena. Se calhar para teres, não sei se já foste lá uma vez. A Tondela nunca fui. Pronto, sei lá, do tamanho de Valença. Sim, pequena. Mas que as pessoas, esta ligação, aquilo que falavas a ligação que as pessoas têm ao clube é uma ligação especial. Primeiro porque não é um clube difícil de jogar, no sentido de que... Pressão. É assim, eu acho que os jogadores nunca podem estar confortáveis ou relaxados, por assim dizer, porque isso também traz insucesso. Eu acho que deve haver cobrança. Mas são pessoas que sofrem muito pelo clube, cobram, mas ao mesmo tempo... São razoáveis. Exatamente. É difícil tu encontrares esse ponto de equilíbrio no futebol. E então dela isso existe, porque as pessoas... Disseste bem, o Alverca foi um soco no estômago para toda a gente, porque estava tudo preparado para festejar, e mesmo para nós foi muito difícil digerir essa derrota, a mais difícil da época. E os adeptos de Tondela foram isso, e nos meus 7 anos eu posso contar pelos dedos das mãos, se calhar, momentos que tivemos de dizer assim, opá, não tiveram bem. De ser cobrado de uma forma intempestiva demais, em momentos que poderiam não ter tanta razão. Pá, não. Eu lembro-me, por exemplo, no momento da descida, foi um momento dificílimo para todos. Logicamente aí não bateram palmas, porque também não deviam bater, mas mesmo a forma como se dá o clique ali é uma coisa única, especial. A forma como tu sais de uma derrota e encaras logo o jogo seguinte, e eles até... Estás ali 30 segundos que vais agradecer e eles estão ali e mandam-te uns bitites, mas logo a seguir estão a bater palmas, vamos lá para o próximo. Pá. É especial. E o teu papel enquanto capitão no meio disto tudo? Tu foste capitão no Marítimo, foste capitão no... Estava a falhar agora, onde é que tinhas sido antes? No Marítimo, no Sporting também fiz parte do lote, sim. No Sporting. No Chiasna também. Há características, que fomos falando aqui ao longo deste tempo, que fazem-te um líder, obviamente. E tu, enquanto líder, o que é que sentiste que ali em Tondela conseguiste fazer? Que marca é que tu deixas, se não continuares lá, eventualmente,
Que marca é que tu deixas naquela gente, naquele balneário, nas pessoas com quem te cruzaste? Eu, assim, não sei o que é que vai acontecer, não sei se continuarei ou não, mas eu acho que uma questão que para mim é importante e que em Tondela também é importante, porque é muito fácil tu seres demasiado próximo das pessoas, dos adeptos. E eu acho que também é importante tu criares alguma distância, principalmente quando tu estás lá há algum tempo e sentes aquilo já de uma forma diferente, não é? Porque se tu te relacionas de uma forma tão próxima com muitos adeptos, tu depois, se vês um adepto a mandar vir contigo na bancada, tu vais ficar cego 10 vezes mais, ou até podes nem aceitar isso. E, acho que acaba por ser mais fácil a gestão se tu criares um bocadinho essa... Não quero dizer que tu sejas mais ou menos que as pessoas, mas o futebol é muito rico também em maus entendidos e eu acho que isso também afetaria muito mais a tua performance se visse gente frustrada e a chamar-te nomes na bancada, que fossem pessoas que são teus amigos ou que sejam pessoas que tu conheces e que tu até estás bem, mas crias aquela barreira. Relativamente à tua questão, eu sou uma pessoa que a liderança que tenho tido como capitão é menos de palavras e mais de ações. E eu tento sempre passar isso e não... assim, claro que há momentos que uma pessoa tem que intervir e tem que falar no balneário, ou tem que falar com as pessoas na estrutura e às vezes uma pessoa tem que se chatear, também já aconteceu e também tens que dizer bem quando... Mas acho que, acima de tudo, o teu perfil no dia a dia diz às pessoas o que é que tu és e inspira, se calhar, os jogadores mais jovens ou olham para ti como um exemplo o que é que tens que fazer e não nunca chegar todas as semanas e cada vez que perdes ou cada vez que o miúdo erra ou cada vez que e dás berros e pegares nele na camisola. Pá, não sou muito esse perfil. Por isso eu espero um dia ser lembrado então dela como uma pessoa apaixonada pela profissão, que sempre tentou dar tudo pelo clube e como capitão um exemplo a seguir. E que esteve nesta subida, que é a última fotografia que eu tenho, porque é uma fotografia de família. Tens aí alguns dos teus amigos, tens a tua família, e é um culminar de festa. É um dia... não estão aqui todos, mas está uma boa fatia das pessoas que me acompanham sempre e tu festejares. Eu ainda também disse este fim de semana que este fim de semana fui festejar com os meus amigos. Tivemos todos juntos no fim de semana todo. Todos com camisola do Tondela, menos tu que estavas de cerveiro. É verdade. E disse lá, e já tinha dito também num grupo que temos do WhatsApp, que eu sinto as conquistas dos meus amigos como se fossem minhas. Mas também sinto que as minhas também são deles. E isto é genuíno, porque é mesmo uma realidade. E tu vês, num dia como este, tanta gente que para ti é família, amigos, próximos, e verem-te a levantar uma taça, verem-te a festejar um título, para mim é especial. É especial e é gratificante também. Uma pessoa anda aqui também na vida também para ter momentos destes, e eu acredito Obviamente. Acho que nós não... Aquela ideia de felicidade que estamos sempre no auge não é real. Há momentos como esses que depois nos dão memórias inesquecíveis. Tens um momento nessa noite que eu recordo de ver na televisão que me ficou particularmente... Deste um abraço, todos abraçaram o treinador, mas tu deste um abraço e ele a ti muito sentido, muito, até demorado, e acho que é daquelas coisas que é o trabalho de uma época, o trabalho de... Nós resumimos isto, não é? O futebol, fim de semana, jogo, o albergue, há os treinos, há toda a parte do sacrifício, o facto de vocês serem profissionais não quer dizer que vocês não sejam humanos e que não sintam as coisas e portanto, eu vi ali naquele abraço, vi muita coisa ali de futebol verdadeiro, aquele futebol que deve ser. E portanto, foi o momento que me ficou dessa noite. O Luís Pinto, eu não tenho sombra de dúvidas que ele vai ter um futuro risonho pela frente, porque acho que é bastante completo. E depois, esse abraço, como ele deu a outros, ele teve uma capacidade fantástica em agregar pessoas. E isso, para mim, é uma grande característica de um treinador, que é não só os jogadores,
mas também fazer toda a estrutura acreditar que era possível subir divisão. E se tu, e eu acho que ele também teve sorte em estar acompanhado além de ter jogadores com qualidade, ter jogadores com um H grande e que o ajudaram também muito na tarefa, porque eu acho que as grandes equipas conquistam grandes coisas e tu tens jogadores com uma qualidade acima da média, mas que não sejam uma boa equipa, acabam por ganhar jogos, mas não ganham campeonatos. E este ano tínhamos isso. Tínhamos uma relação fantástica com ele. A chave do sucesso para mim foi essa. Foi conseguirmos todos criarmos o sentimento de equipa mesmo de equipa e com toda a estrutura, porque isso é muito difícil de criar. Uma equipa onde só tu e o Índio é que transitam da última subida, se não me engano. Sim, eu e o Bebeto, sim. O Bebeto, desculpa, eu estou com o Índio. Eu e o Bebeto... Pensando no Marítimo. Sim. Eu e o Bebeto, sim. Descemos e subimos, e era um dos capitães deste ano também. Mas nem... Sim, isso é verdade, mas nós, se fores a analisar, somos se calhar o plantel mais velho da segunda liga. Eu não tenho a certeza disto, mas tem jogadores que têm bates costinha, médias de idade. Temos muitos jogadores acima dos 30 anos. Xavier, Talocha, Seitil, Costinha, Roberto, eu, João Afonso. Tem muita gente. Com muita tarimba já. Muitos jogadores com qualidade, mas também com bastante experiência. E podias dizer, aí, aquele, como dizias antigamente, o balneário de cobras, mas que de cobras nós não tem nada. E se perguntares ao Luís Pinto e à sua equipa técnica se foi fácil este ano trabalhar, eu tenho a certeza absoluta que ele vai dizer que sim. Porque é tudo malta que nem todos jogavam sempre de início, mas estava ali, as vezes são normais de não jogar, mas estava ali tudo para o mesmo. E é malta com experiência, mas que ainda está muito bem fisicamente, que tem qualidade e que tem um espírito do caraças. E eu acho que isso foi também a chave para que os miúdos, os jogadores mais novos, também encontrassem ali, que também nos ajudaram muito. Isto não foi só conquistado por jogadores mais velhos, mas esta relação entre os jogadores com muito talento e ainda novos, com os jogadores mais experientes, deu-nos o campeonato. Olha, encerrado este capítulo Tondela, e o meu caderno também, tu, agora aos 34 anos, fisicamente, mentalmente, o que é que te sentes capaz de fazer? Qual é o teu desejo? O que é que tu queres? À parte de não saberes, o que é que tu gostavas? Eu sinto-me muito bem, fisicamente. E eu acho que tu encontrares... Porque eu acho que o jogador de futebol também passa por isto, que é tu encontrares aquele ponto de equilíbrio e conheceres o teu corpo da forma como eu conheço hoje, demorou muito tempo a encontrar esse caminho. E eu acho que se tu desses isso a um jogador de futebol aos 20 anos, todos rendiam mais e as coisas corriam ainda melhor. E eu acho que finalmente encontrei esse ponto de equilíbrio, percebi o que é que o meu corpo gosta mais, o que é que gosta menos, com o que é que reage melhor, reage pior. E eu este ano faço uma das melhores épocas da carreira, também a nível físico. És o jogador com mais jogos da equipa, 35. Penso que sim. 5 golos. Pronto, correu muito bem e senti muito bem fisicamente. Porque também tem uma parte que também é importante referir, nós somos cada vez mais bem acompanhados por fora. O futebol evoluiu muito nesse sentido. Temos nutricionista, temos psicólogo, temos um departamento médico cada vez melhor, temos gente da equipa técnica que se preocupa só com a parte física, ou seja, tudo isso somado e tu tendo o cuidado que tens que ter, acho que são só ferramentas que nós temos que aproveitar. E eu sinto-me bem, não sei, como dizes, não sei o que é que vai ser o meu futuro, agora sinto-me ainda com muitas forças para continuar a ter conquistas na minha carreira. Muito bem. Olha, Ricardo, estamos a caminhar para o final da nossa conversa e em todos os episódios a minha esposa prepara aqui uma surpresa, uma pequena surpresa, que já não é surpresa, não é? Já é o 4º episódio, mas é a tua versão em cabeçudo. esperemos que gostes. Espetacular.
E eu sempre me chamaram, olha, cabeçudo, porque tenho a cabeça grande. E Olha, porque mas dizem, não foi por isso. e porque dizem que jogo bem de cabeça. Sempre disseram, pronto, lá está aquela questão da altura. Sim. Espetacular. Tenho as tuas cores, tenho o teu número, o teu cabelo mais ou menos, tentámos fazer. Falar em cabelo, há uma história em que tu parece que quiseste cortar o cabelo em casa. ou rapar, Foi. e parece que a máquina avariou ao meio do corte, tiveste que Foi ir ao ao shopping Góis. a correr. Foi ao Góis, foi ao Góis. Fui ao Góis numa jantarada, em que ele, vamos cortar, eu também vou-te rapar o cabelo. Então fomos para a banheira e a máquina perdeu a bateria, ficou sem, ou estragou-se, ou ficou sem bateria. Então pronto, vamos ao shopping, eu também rapo. Então rapámos os dois. E o Filipe Fernandes, faltou-lhe a coragem porque chegou lá e a rapariga que estava a cortar o cabelo disse: não cortes, fica tão bem. Ele ficou todo vaidoso e não rapou. E não rapou. Rapámos só nós dois. Mas foi engraçada essa história. E obrigado. Não tens nada que agradecer. Obrigado. Olha, e eu também te pedi-te também um objeto que para ti fosse especial e que simbolizasse de alguma forma este teu trajeto. Trouxeste a medalha, esta última medalha que é bem pesada, da conquista da segunda Liga, uma medalha bem bonita. Tondela, campeão, época 2024-2025. Acho que já mais ou menos já explicaste o significado disto, mas... Sim, por tudo. Eu acho que isto, sendo uma conquista, que uma conquista é sempre sempre a cereja no topo do bolo, o facto de ser uma conquista no Tondela e depois de uma descida de divisão, parece que tinha um bocadinho ainda aquele peso nos ombros de que enquanto estivesse no Tondela, o Tondela tinha que voltar à Primeira Liga. E esse deu um sabor especial à conquista porque, pronto, ok, descemos divisão, mas também subimos. Mas tu tiveste vários momentos no Tondela, foste à final da taça, jogaste uma super taça com o Porto, jogos que há jogadores que passam uma carreira e nem lá perto andam sequer. Portanto, sim. Portanto, tiveste momentos incríveis. Olha, vou-te fazer a última questão. Uma vez que estamos num museu, pequenino, eu sei, mas é um museu, gostava que pensasses um bocadinho nesta pergunta, que é: se tu fosses um objeto do museu, se fosses um destes objetos, de que forma é que gostavas que as pessoas olhassem para ti? Se fosse um objeto deste museu... Imagina, tu vais a um museu, as pessoas ficam admiradas a olhar para um quadro, para o que seja, como é que as pessoas, se tu fosses uma peça, como é que as pessoas iam olhar para ti? Como é que tu gostavas de ser visto? Olha, gostava que de alguma forma inspirasse quem me visse. Eu acho que se, por exemplo, fosse um objeto de um museu, seja ele qual for, que de alguma forma olhassem para o objeto e que aquilo transmitisse de alguma forma uma inspiração, no que é que seja. Eu acho que porque eu acho que quando olhamos para, por exemplo, olho para uma camisola e aquilo diz-me alguma coisa, olho para uma máquina e faz-me lembrar que pode-me fotografar para tirar não sei quantos momentos, ou seja, acho que se fosse um objeto seria isso, inspirasse alguém, seja de que forma for. Ricardo, olha, eu quero agradecer-te teres vindo aqui, pela disponibilidade imediata. Eu contactei-te numa altura em que vocês estavam a jogar, na época de decisões, e respondeste e obviamente que depois as amizades por fora também fazem um bocadinho o resto e acabam por facilitar a tarefa. Foi um gosto, porque além de eu adorar falar sobre futebol, como já deves ter percebido, não sendo profissional da área, é sempre um gosto receber pessoas que vêm da nossa terra, porque eu englobo Viana, vai até Monção, até Melgaço, vai para Paredes de Coura, por aí afora. Tu és de Cerveira, és da minha terra também. Minha terra, eu sou de Viana, és de Cerveira, distrito. Gosto de receber pessoas que lutaram por aquilo que queriam, conseguiram, que é o teu caso. E há bocado falámos disso antes, que era, daqui a 10 anos ninguém se lembra de quem jogou no Tondela, de quem jogou... Há sempre quem se lembre. Obviamente que não jogar num Manchester United não é a mesma coisa, obviamente, mas muito respeito por quem faz estas carreiras, por quem faz estes trajetos e, sobretudo, que continua-se a manter muito fiel às suas origens. Isso tem um valor tremendo. Naquela questão de não subir nada à cabeça, de manter fiel aos teus amigos, à tua família, à tua terra, de teres muito orgulho em Cerveira, porque
a carreira de futebolista é muito bonita, mas é muito curta. E tu já tens que estar a pensar no passo seguinte. E pronto, com isto quero dizer obrigado. Para mim foi um gosto enorme. Espero que para ti também tenha sido. Eu sei que isto é rápido. Eu tento esquematizar tudo na minha cabeça. Às vezes falha uma outra coisa. Mas tentei fazer o melhor possível para que tu te sintas orgulhoso desta conversa. Do teu trajeto só tens que te sentir orgulhoso. Isso Obrigado. Foi um gosto enorme estar aqui. Como te disse, antes das decisões não era possível, mas quero também dar-te os parabéns e espero que continues a fazer este fantástico trabalho. É bom também ter gente da nossa terra que olhe para valores que temos no distrito e por isso, ainda por cima, tu não sendo profissional e com um trabalho tão profissional, porque é verdade, com tanta coisa à nossa volta e não sendo a tua profissão, tenho que te dar os parabéns porque estás a fazer um trabalho brutal. Obrigado. Obrigado. Está feito. Está feito. Muito obrigado. Foi um gosto. Foi um gosto mesmo.